galera, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui para quem não conhece, né? E para quem conhece também, né? Pegar mais um pouquinho aí, aprender mais um pouquinho sobre essa raça de canário que eu vou falar. Foi a raça de canário que eu comecei em 2014. São os asas cinzas, né? Esse curso foi feito pelo meu amigo Wagner Bligiardi. Ele é um especialista em asa cinza. Quando eu entrei em contato com ele pela primeira vez, ele já mandou para mim já esse curso que ele mesmo fez, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês aqui, né? E falando, né? Como que é essa questão do asa cinza. Então, ó, a gente tem aqui o curso de caricatura FOB, o BJO, Canários de Cor, 2013. Vocês podem ver que eu conversei com esse em 2013, eu fiquei estudando em 2012 até 2013, escolhi os asa cinza, entrei em contato com ele em 2014, já peguei na FOB já os asa cinza. Então a gente tem aqui um asa cinza aqui na tela, né? Asa cinza, a série são de 33 e 34. A gente tem aqui o juiz Wagner Bligiardi, juiz aluno OBJO, Canários de Cor, né? Então aqui no manual de julgamento, tá? Como esse curso aqui foi feito, é mais antigo, né? Então a gente tem aqui o Canários de Cor 2012, aqui tá falando que é a página 91 a 93. Na verdade, a página 93, 94 e 95, tá? Do Manual Novo 2020. As referências e fontes aqui, além de todo o conhecimento dele, né? Da Eliane Seixas, fevereiro de 96. Às vezes o bicho pega no julgamento dos asas cinzas, né? O Álvaro Blasina, dezembro de 1998, representa um verdadeiro desafio para os criadores. 82 aqui, Eduardo Martins, abril de 2011, bastante fácil escolher os melhores e o acasalamento requer conhecimento técnico. Márcio Fernandes, junho de 2011, mutação asa cinza, está incompreendido. Então assim, porque realmente tem que estudar bastante para poder criar essa raça. Então a gente tem a série aqui 33, asa cinza sem fator. Então aqui a gente tem aqui o primeiro, que é o asa cinza prateado, o asa cinza prateado dominante, o asa cinza amarelo intenso, asa cinza amarelo nevado, asa cinza amarelo mosaico macho, asa cinza amarelo mosaico fêmea, asa cinza amarelo marfim intenso, asa cinza amarelo marfim nevado, asa cinza amarelo marfim mosaico macho e asa cinza amarelo marfim mosaico fêmea, tá? Tem uma foto de um aí mostrando ele por cima como que ele é, tá? Aqui a gente tem a série com fator, que é a série 34. Então aqui a gente tem o asa cinza vermelho intenso, o asa cinza vermelho nevado, o asa cinza vermelho mosaico macho, asa cinza vermelho mosaico fêmea, asa cinza vermelho marfim intenso, asa cinza vermelho marfim nevado, asa cinza vermelho marfim mosaico macho e asa cinza vermelho marfim mosaico fêmea. Eu não cheguei a criar o asa cinza com fator, tá? Eu comprei a série completa, mas foi do asa cinza sem fator. Aqui o histórico dele, né? Primeiros relatos na década de 70, anunciada por Chalmeau e Homery, não sei se falei certo. Primeiro exemplar, fêmea de casal de cobre com pastel, isabelino versus isabelino pastel. Padrão de julgamento foi em março de 1988 que a raça foi reconhecida aí e passou a ter o padrão de julgamento. A melanização é diferenciada, tá? A melanina dele, do canário asa cinza, duplo fator pastel, aí vocês podem ver, não sei se o mouse vai estar aparecendo aqui, mas a melanina cinza no corpo da pena, né? Nas pontas, a melanina preta, tá? E aqui vocês podem ver aqui, ó, no canto direito, tem uma pena só, que é o desenho característico de um cobre pastel asa cinza, tá? Produção e depósito de melaninas, a visão geral, feito por células especiais chamadas melanócitos. Através da enzima tiranose, transforma o aminoácido tirosina em melanina, produzindo os grânulos pigmentares, pele, penas, partes córneas. Depósito feito durante todo o crescimento das penas, iniciando com a produção da feomelanina e posteriormente com a eumo. Após cumprir a função, estas se auto-extinguem. Vocês verem como que é essa questão do asa cinza, né?
Produção e depósito de melaninas nos clássicos, tá? Que é os negros oxidados clássicos. Melanócitos produzem e depositam uma grande quantidade de melanina em toda a extensão da pena. Então aqui a gente está vendo aqui um verde, né? Que é um negro oxidado, né? Pastel. Produção e depósito de melanina nos negros pastéis. Me desculpe, aqui é nos clássicos e aqui no pastel, tá? Melanócitos produzem mais grânulos pigmentares. Este excesso provoca a explosão de suas membranas e vários morrem, apresentando menor depósito de eumelanina. Então vocês podem ver a diferença desse daqui, que é o clássico. Você pode ver que ele é bem escuro, né? Aí vocês podem ver na pena abaixo aí, que é uma pena, tem a parte negra dela, né? Quase que por completo. Ela começa ali mais clara, meio acinzentada, e chega no final ali mais escura, tá? Aqui no pastel vocês podem ver que a pena abaixo aí, que está mostrando uma pena só, vocês podem perceber que ela vem com um tom bem levinho de cinza e um pouquinho mais escuro na ponta, tá? Ainda não é o padrão, tá? Mas ali já está se chegando nisso aí, que é o negro oxidado pastel. Produção e depósito de melanina no asas cinzas. Agora sim a gente vai estar vendo, ó. Melanócitos super produzem em diversas melanócitos super produzem em diversas explosões, provocam a morte precoce de grande quantidade das células, o que dificulta o depósito da eumelanina. Então vocês podem estar, vocês estão vendo aí a imagem do asa cinza aí, mosaico, né? E a pena. Pode ver aí que a pena ali, ela é praticamente assim, porque a foto deixa branco, mas é um cinza, né? E tem um pouco de cinza, não chega a ser negro ainda, né? Em volta dela e na ponta, tá? Então ainda não é o asa cinza perfeito, tá? Ali tá só mostrando essa explosão aí que acontece e que vai dificultando o depósito de melanina, tá? Então a gente tem aqui o que aqui? Produção e depósito de melanina. No negro oxidado, a produção normal de grânulos pigmentares é normal. No negro oxidado pastel é maior e no asa cinza é super. O comportamento dos melanócitos no negros oxidados é normal, no oxidado pastel tem essa explosão e no asa cinza tem diversas explosões, quer dizer, são diversas explosões ali até chegar na ponta da asa, tá? Depósito de eumelanina negra nos negros oxidados é normal, no pastel é depósito menor e no asa cinza um depósito mínimo. Aqui a gente mostra aqui a esquematização das penas. Então ali o primeiro ali é um negro oxidado. Vocês podem ver que a pena ela é totalmente negra, né? Depois a gente tem o negro oxidado pastel. Vocês podem reparar que no negro oxidado pastel ela é negra no meio, né? Negra no meio. Não sei se o mouse vai estar aparecendo aí, mas é bem clara a imagem. E em volta, nas pontas, é bem claro. Então ela só tem o negro no meio, tá? E em volta é mais claro. Aí a gente vai ter o asa cinza para menos na imagem 3. Vocês podem ver que ele é cheio de falhas. Então a gente tem aqui a parte toda em volta, né? Na beirada branca, mas a gente tem aqui a parte negra junto com a parte cinza, né? Aqui parece branco, mas é um cinza. Então tem essas falhas. O asa cinza ideal é esse 4, tá? Por quê? Porque ele vem com essa parte aqui da parte de baixo mais acinzentada e só a ponta da asa negra, tá? O asa cinza para mais, ele não tem essa ponta negra, então ele já é uma diluição muito grande, então não aparenta o negro ali na ponta, tá? Que é do asa cinza ideal, tá? Agora aqui a gente vai falar um pouco sobre os asa cinza de concurso. Esta é uma mutação que apresenta características típicas de concurso, somente nos negros oxidados, que é o verde, azul, azul dominante e cobre, pois apenas os pássaros com máxima melanina negra produzirão bons asas cinzas, tá? Efeito do fator. Essa é uma mutação que apresenta a partir dos negros marrons oxidados pastéis outra diluição, que afeta principalmente a eumelanina negra na região central das penas, tá? Então é na região central, produzindo neste local uma coloração cinza pérola, bico, pés e unhas o mais negro possível. Se tiver uma unha branca, infelizmente ele é desclassificado na hora, tá, gente?
cabeça cinza, levemente escamada, e peito e subplumagem cinza, tá? Então, um peito bem cinza e a subplumagem cinza. Aqui a gente vê o desenho, né, escamado. O exemplar deverá possuir depósito de eumelanina negra nas extremidades, que são as bordas, né, das penas, para obter contrastar com a coloração diluída do centro dessas, a cor cinza pérola, formando assim as escamas melânicas dorsais. Você pode ver que você olhando por cima aqui, ó, você pode ver que só na ponta deles ali, ó, que consta essa melanina negra, né? Então vai formando uma escama. Os remiges e retrizes, tá? Então a gente tem aqui a forte despigmentação despigmentação eumelânica na parte média dessas penas, formando bandas largas com a tonalidade de cinza pérola, mantendo necessariamente suas extremidades pigmentadas. Então a gente pode reparar aqui, ó, nessa cauda do asa cinza, esse aqui é o asa cinza perfeito. Você pode ver que desde o início da pena, ele vem perolado. Quando chega na ponta da pena, ele já é negro. Então vocês podem reparar que a ponta só da pena é que é negra. Ele tem que vir perolado, tá? Que é o cinza. E nas pontas ele vem com esse negro aqui, tá? Então, remiges e retrizes. Banda cinza pérola evidente nas asas e cauda. Escamação cinza pérola em toda a plumagem. Valorizar o depósito, isso aqui é só o resumo, tá? Valorizar o depósito de eumelanina negra na borda das penas pequenas, principalmente do dorso. Mínima presença de fel, bico, patas e unhas negras, tá? O processo genético, tá? Vamos ver agora o processo genético. Ela é sexo ligada recessiva, que forma uma série alelomórfica, com o gene original que caracteriza a cor negra, marrom, oxidado, pastel, e com o gene asa cinza. A série alemórfica existe quando o mesmo gene sofre mais de uma mutação, produzindo assim efeitos diferentes no fenótipo, logo derivada do fator pastel, dupla diluição. A dominância do fator. Então a gente tem aqui primeiro aqui a dominância total, né? A gente pega aqui o negro oxidado, dominância intermediária ou parcial, que é o negro oxidado pastel, e a gente chega no asa cinza, tá? O processo genético. Então a gente tem o P maiúsculo para não pastel, P minúsculo para pastel e PP asa cinza. Então o macho asa cinza, tá? Então a gente tem aqui, ó, o X aqui, que é o macho com o negro oxidado, tá? Asa cinza. A mesma coisa embaixo. Macho, negro oxidado, asa cinza. O macho portador é o macho com o negro oxidado, não pastel. Tá, não, desculpa, pastel. Macho, negro oxidado, asa cinza. As fêmeas asa cinza é o macho, negro oxidado, asa cinza, com o Y da fêmea, que é o gene da fêmea, tá? Principais defeitos: cauda escura sem a banda cinza perolada, asas e ou cauda com bordas claras, dorso com desenho tendendo ao pastel, demonstrando aperolamento insuficiente para menos, despigmentação excessiva do dorso, apesar de aperolado, para mais. Asas e ou cauda com algumas penas semelhantes ao fenótipo dos negros oxidados pastéis, apresentando pouca definição da banda clara. Asas e cauda com bandas claras, porém com dorso escamado irregularmente ou passando da diluição, sem formação semelhante a gotas de melanina. Bandas despigmentadas insuficientes com vestígio de desenho pastel, presença marcante de felmelanina. Então aqui a gente pode ver aqui os defeitos: as bandas despigmentadas insuficiente com vestígio de desenho de pastel. Então a gente pode ver aqui, tá, que tá faltando essa pigmentação.
e ele leva o asa cinza mais para o pastel do que do próprio asa cinza. Então, você olhando esse canário aqui da imagem aqui, você vai ver que ele está mais para pastel, né, do que para um asa cinza. Então, esse aqui é um defeito muito grande, tá? Asas e ou cauda com bordas claras. Então, a gente está vendo aqui à esquerda aqui um asa cinza muito claro, então teve uma pigmentação muito forte nele, que pegou ele todo. E aqui a gente tem um asa cinza com fator aqui que a máscara tá boa, né? Aparentemente o ombro aqui que o dedão tá tampando, aparentemente está bom, mas as penas da asa, vocês podem ver aqui que é bem claro. E isso não pode acontecer, nem com as asas, tá? E com a cauda delas. A borda tem que ser negra, na ponta delas aqui tem que ser negra. Dorso com desenho tendendo ao pastel, aperolamento insuficiente para menos. Então a gente pode ver aqui, ó, que se você parar de observar a asa e olhar da asa para cima aqui, você vai ver que é um verde pastel. A asa dele, só na metade dela começa a ficar cinza, mas e um negro muito grande nas pontas. E pode ver a cauda dele também, que está bem acinzentada, né? E com um leve fatorzinho ali de pastel, tá? Despigmentação excessiva do dorso, apesar de aperolado para mais, tá? Esse aqui é um mosaico, então vocês podem ver que ele está mais perolado, né? Então ele não tem as pontas negras, não tem as bordas ali acinzentadas, tá? Ele parece muito um asa cinza prateado, o que não é. Então você pode ver que falta essa marcação do negro ali, então ele está para mais. Aqui nos defeitos aqui, asas e ou cauda com algumas penas semelhantes ao fenótipo dos negros, oxidados pastéis e ou apresentando pouca definição de banda clara. Então vocês podem ver que na asa ali a asa até a ponta está toda marcada de negro, né? A cauda também. Então a cauda aí algumas penas tem mais na ponta, outras penas já tem mais para cima, outras é mais completa aqui, né? Essa parte do negro oxidado pastel, tá? Asas e caudas com bandas claras, porém com dorso escamado irregularmente ou passando da diluição, sem formação semelhante a gotas de melanina. Então vocês podem ver aqui que é um ágata, para vocês perceberem aqui, ele aparenta ser um mosaico e perolado ao mesmo tempo, tá vendo? Então esse é um defeito muito grande. Aqui a ponta das asas dele já estão muito negras, está subindo muito. Você não vê a escamação nele aqui, tá? Nas costas dele. Então esse é um defeito muito grande no asa cinza. Presença marcante de feomelanina. Então vocês podem observar que tem a escamação, né? Mas logo em seguida vem a feomelanina. Então isso aqui já derruba o canário já da mesa já na hora. Então vocês podem reparar que ele está sobrecarregado aqui de feomelanina. Então a gente tem aqui que é o feomelanina, né? Tem muita feomelanina. O para mais, que ele chega a ficar quase um prateado, mas vocês podem ver que a marcação dele é de um mosaico, tá? E o terceiro aqui, que é o dorso para menos. Então vocês podem reparar aqui que não tem a escamação. Vocês olhando aqui, igual eu falei anteriormente, da asa para cima, ele aparenta ser mais um verde pastel do que um asa cinza, né? E as asas aqui com menos pigmentação. Penalizar ou desclassificar. Aqui é que tem que tomar maior cuidado. Penaliza ou não. Então, penalizar caudas despigmentadas, dorso para mais e dorso para menos. Desclassificar penas longas, sem banda cinza pérola evidente, desenho fenótipo negro pastel, negro oxidado pastel, tipo abaixo de fraco. Penalizar. Então aqui a gente está vendo um canário aqui que ele é penalizado. Então quer dizer, ele já caiu da mesa. Vocês podem reparar aqui que não tem a marcação nenhuma nele. Não tem as escamas. Você pode ver que a parte cinza ela desce totalmente irregular, né? E tem a feomelanina. Aqui vocês podem reparar aqui que ele está mais assim, vamos dizer assim, um canelazinho aí claro,
né? Mas é a feomelanina que está em excesso. Vocês podem ver na borda das asas aí que tem uma feomelanina muito forte. Não tem a marcação do negro nas pontas das asas corretamente. Vocês podem ver que a asa do lado esquerdo ela é totalmente branca e não tem o negro. À direita aqui tem algumas penas negras e a cauda falha com certas partes negras nela. Aqui é o mesmo canário, então aqui também está desclassificado, tá? Não vou falar mais sobre ele aqui que eu já falei. Avaliação do tipo. Então a gente tem aqui a avaliação que é o seguinte, muito bom, 24 pontos, que é o que? Bandas bem despigmentadas, largas, nítidas de cor cinza pérola, extremidades com faixa estreita, bem melanizadas, cor cinza chumbo, muito escura, doce escamado bem aperolado, desenho em gotas de melanina bem marcadas, ausência de feomelanina na plumagem, pés, bico e unhas fortemente oxidados. Bom, para 23 pontos, são bandas bem despigmentadas, largas, porém um pouco menos definidas nas asas e cauda. Extremidade da cauda escura, bom contraste com a banda clara. Desenho escamado, porém mais diluído. Bico, pés e unha oxidados. Presença de alguma feomelanina no manto, então algumas partezinhas a feomelanina aparece ali, por isso que ele se mantém ali no bom, com 23 pontos, tá? O regular, que é de 20 a 22 pontos, é aquele que apresenta bandas despigmentadas nítidas, porém com largura menor que a ideal. Desenho do dorso mais confuso, tendendo ao desenho do negro oxidado pastel. Dorso muito diluído, gotas de melanina pouco evidentes, confusas, aperolado, porém passando do ponto ideal de diluição. Bicos, pés e unhas poucos oxidados e claros. Maior presença de feomelanina no manto. Então, nesse aqui, vocês podem ver aqui que os bicos, pés e unhas são muito pouco oxidados, são muito mais claros. Ele tem que ser mais negro possível. Fraco, 18 a 19 pontos. Bandas despigmentadas reduzidas, pouco nítidas, extremidade das penas longas, pouco melanizadas, separação confusa entre a banda despigmentadas e as extremidades, desenho dorsal tendendo fortemente ao negro oxidado pastel, muita presença de feomelanina, bico, pés e unhas pouco ou nada oxidados. Agora a gente vai falar um pouco sobre o acasalamento dos asa cinza. Então aqui a gente tem aqui duas fotos aqui, que é o clássico macho portador, né, de pastel, com fêmea pastel e suas variações. E a gente tem o pastel, macho pastel e asas cinzas e suas variações, fêmea pastel e suas variações. Asa cinza para mais, negro oxidado clássico. Então a gente tem aqui à esquerda com banda, né, os asas cinzas para mais, fêmeas pastéis e a sem banda, que é negros oxidados claros. Então a gente está vendo na foto aí um asa cinza com fator, né, mosaico aí, por sinal muito bonito esse asa cinza, tá? Verde pastel intenso, fêmeas. Então a gente tem ali com banda, fêmeas pastéis, sem banda, com banda à esquerda, sem banda à direita, tá ok? Aí a gente tem aí a amostra aí de um verde pastel mosaico fêmea. Tá vendo, ó? É bem interessante essa foto, né? Porque se você olhar rápido, você vai achar que é uma asa cinza. Na verdade, não é, né? É bem interessante mesmo essa imagem aqui. Vocês podem reparar que a unha é bem negra, né? O bico dela não tá tão negro, né? Mas é um negro ali que é aparente ali no bico dela. Asa cinza com negro oxidado clássico. Então a gente tem aqui que é o com banda, que é o asa cinza para concurso, as fêmeas pastéis, sem banda, negro oxidado clássico. Então assim, é um exemplar muito bonito esse asa cinza aí em vermelho intenso, né? Vocês podem ver ali que as marcações estão perfeitas, escamações perfeitas. Deixa eu ver se eu voltei. Não, voltei não. Então a gente está mostrando aqui as fêmeas agora, né? Com banda e sem banda, tá? A da esquerda com banda e a da direita sem banda.
Negro oxidado dos pastéis, ausência de feomelanina. Então aqui a gente tem dois tipos aqui dos negros pastéis, né? A gente tem o azul e a gente tem o verde. Então vocês podem ver que não tem ausência nenhuma de feomelanina. São excelentes. Você pode ver que apesar do azul estar virado, mas vocês podem reparar na perna dele, dedos, unhas ali, é totalmente negro, né? No verde também a mesma coisa ali. Você pode ver que as unhas e pernas são bem negras, tá? Acasalamento com machos asa cinza. Então aqui a gente tem aqui macho e fêmea, né? Então a gente pega aqui um clássico, né? Que é a fêmea, clássico, pastel, que vai dar o asa cinza, tá? A gente pega aqui o asa cinza, clássico, pastel, asa cinza, pastel para asa cinza e dá um asa cinza. E o último ali embaixo ali, que é o asa cinza já padronizado, tá? Então a gente tem essa diferença aí do clássico, pastel, asa cinza. Aí a gente já pega aqui, que é o clássico, pastel, asa cinza, com o pastel para asa cinza, dando asa cinza. Acasalamento com machos asa cinza, tá? Então a gente tem o clássico pastel asa cinza, mas só que aí vocês podem ver que abaixo ali, ó, para asa cinza pastel, asa cinza, né? E a gente tem os pastéis ali com a formação, que aí seria o asa cinza de intermediário, tá? Outros fatores. Filhote. Então a gente pode ver aí que é um filhote muito bonito, né? É um filhote que tem uma marcação boa, tem as pontas das asas ali muito boa, tá? E ele já adulto ali, vocês podem reparar ali que ele tem uma escamação muito linda, né? Isso aí é um prateado, e só que ali ele apresenta um pouquinho de feomelanina ali, você pode reparar que aparece um pouco da feomelanina, mas é um excelente exemplar, tá? Penas arrancadas, infelizmente, se o asa cinza perde uma pena, né, ela não vai nascer igual tem que ser o padrão, tá? Então ali já mostra ali, ó, podem nascer sem banda cinza perolada, apresentando fenótipo de negro oxidado pastel. Então ali a gente tem as duas coisas ali, mostrando o asa cinza prateado. Então vocês podem ver ali que ele perdeu 3 penas, né? A gente está falando de cima aqui, perdeu 3 penas, e as penas ao nascerem, já não nasceram no padrão. Ela já, você pode ver aqui que ela tá bem cinza aqui assim, levando mais pro negro do que pro perolado, tá? E isso é válido também pro asa cinza com fator. Então você pode ver que ele perdeu pena, né? Então já não nasce mais a pena do jeito que tem que ser. O perolado, gente, chega um ponto nas mudas que ele vai tendo, que ele chega a ficar sem marcação nenhuma. Eu tive um canário desse aqui, nas mudas ele só ia clareando. Chegou um ponto que parecia que ele estava branco. E o melhor canário que eu tinha aqui tirava excelentes asas cinza prateadas, tá? Só que tem essa questão, tem que tomar muito cuidado, saber separar o filhote na época certa, para evitar que a fêmea arranque penas, né? E a gente também, ao manusear, evitar o máximo ali para não ter um perigo de arrancar a pena deles, tá? Vocês podem ver ali, ó, penas da cauda visivelmente mais melanizada que as penas longas das asas, que são as penas que foram perdidas, né? E aí nasceram dessa forma. Bordas melanizadas desproporcionais. Então você pode ver que a borda nas asas aqui está muito grande. Olha só para vocês verem aqui a diferença da cauda para as asas. Você pode ver que o negro aqui, ó, ele está muito grande. O negro tem que ficar só na ponta, igualzinho está nas caudas, tá? Então a banda perolada irregular. O que acontece? Eu falei lá no iniciozinho lá, a ponta ela não tem uma marcação correta, por quê? Porque ela está arredondada, tá um negro aqui oxidado arredondada, não pode ser arredondada. Ela não pode, o meio dela aqui ó, tem que ser cinza. Porém, vocês podem ver que tem falhas aqui de negros oxidados e o cinza misturando. Então, forma, por exemplo, vou dar um exemplo de zebra, por exemplo. Uma zebra. Você tem o cinza aqui perolado, o negro, cinza perolado, negro e as pontas ali. Então, aqui a gente mostra aqui as duas definições. A ponta arredondada, que não pode ter, né, na imagem da esquerda, né?
O finalzinho, o início dela aqui, negro também, e ele todo perolado. E essa falha aqui que eu falei, eu dei um exemplo de zebra, né? Que você vai ter aqui o perolado, vai ter o negro, perolado, negro, então, e a borda arredondada. Então esse aqui é um fator que é um canário que, infelizmente, não pode ficar nem no seu plantel, né? Mitos ou verdades? Agora o bicho vai pegar. Asa cinza, vermelho, mosaico. É difícil de acasalar? Quantidade excessiva de subprodutos? Excessiva variações de fenótipos na prole? Utilizar clássicos prejudica o desenho? A pena arrancada nasce com fenótipo de pastel? É difícil formar linhagens? Variação visível nos critérios de julgamentos? Pássaro campeão não produz bons filhotes? Não evoluíram nos últimos anos? Pássaro pouco vendável? Então vamos lá. Vamos ver nas fotos aqui, ó. O asa cinza, vermelho, mosaico. Olha que bela ave. Tá vendo, ó? Marcação perfeita, né? A escamação tá perfeita, a cauda tá perfeita, a ponta da cauda, a ponta das asas estão perfeitas, né? Você pode ver que a pata dele, as unhas, são bem negros. Você pode ver ali o outro ali que aparece o bico, você pode ver que o bico é bem negro. Então é um excelente casal aí de asa cinza, tá? Olha esse outro aqui para vocês verem. Olha como que é negro as pernas dele e as unhas. Olha como é bem escuro. Marcação perfeita. A ponta das asas ali e da cauda tá perfeita também. Aqui são os asas cinzas sem fator. Então a gente tem aqui o amarelo marfim mosaico macho. Olha para vocês verem a definição da ponta das asas, ponta da cauda aqui desse da esquerda, a escamação no corpo deles, o aparecimento do amarelo ali que refere ele ao mosaico. Então tá nos lugares certos, tá perfeito, a asa linda, maravilhosa. Aqui um asa cinza amarelo intenso, então vocês podem ver que ele parece verde, mas não é verde não, tá, gente? É um amarelo intenso mesmo. Pode dar luteína? Pode, eu dava luteína para os meus, entendeu? Mas não é necessário, tá? Então vocês podem ver que as bordas aí, escamação das costas, tá lindo esse pássaro. Esse aí é o asa cinza prateado. Então você vê como que o bicho é bonito pra caramba, tá vendo? Ó? Só que é aquilo que eu falei, a cada muda de pena, ele vai ficando mais claro ainda, chegar um ponto de ele ficar branco, né? Mas vocês podem ver que é um animal bem diferenciado, bem bonito, marcação, beleza. Vocês podem ver naquele tá passando um pouco acima desse que está no meio aí, ó, à esquerda, à direita, as marcações, entendeu? Então tá bem perfeito esses canários. O asa cinza prateado dominante e recessivo. Então a gente tem as fotos aí, né? Tá bem bacana. O amarelo mosaico macho, olha a perfeição desse canário. Olha a máscara dele, olha as costas dele, a ponta das asas. Olha o bico como que é bem escuro, né? A pata já não é tão escuro. Ele tem o da esquerda ali, tem um defeitozinho na unha ali, que tem uma unha branca. Mas é um canário que às vezes dá para você manter no seu plantel aí, para você tentar trabalhar e escurecer ele, tá? Asa cinza vermelho mosaico fêmea. Então a gente pode ver aí as marcações, né? Nos ombros, né? Você vê que é a marcação muito bonita, né? A escamação dela também está muito bonita. Asa cinza vermelho mosaico fêmea. Então a gente pode... É bacana essa imagem aqui, porque essa imagem a gente consegue ver as escamas perfeitamente, né? As pontas das asas, a cauda, a escamação ali na nuca dela para baixo, em cima da cabeça dela como que tá. Pode ver que o bico dela é bem negro. As patas ali, apesar de não tá aparecendo só um pedaço, você vê ali que as patas e as unhas são bem negras, né? Asa cinza vermelho mosaico, marfim. Então, olha, você vê a marcação dos ombros, né? A escamação, né? Um excelente pássaro esse. Asa cinza vermelho mosaico, machos. Então, a gente tem aí, vocês até parece que não é asa cinza, né? Mas é asa cinza sim, tá? As escamações estão perfeitas. O vermelho tá onde tem que estar. A ponta das asas negras, que é o essencial para o asa cinza. Ele não pode perder isso. O asa cinza vermelho intenso macho. Então parece que até que é feio, né? Mas não é. Aqui a gente tem um canário aqui que está finalizando muda, mas vocês podem ver que está perfeito a cor dele.
Olha que maravilha, esse canário chama muita atenção pela ponta da cauda deles, né? Pode ver que a cauda dele é aquela pontinha pretinha ali, linda, maravilhosa, muito bonito. Eu não cheguei a criar com fator, mas assim, é muito interessante. Asa cinza amarelo intenso, é um canário muito bonito. Eu tive um canário desse daí campeão, tá? Um canário muito bonito. Você pode ver que é um cinza amarelado, assim, e daí não chega a ser um amarelo e nem um verde. É um excelente canário esse aí. O asa cinza prateado, né, que eu já tinha falado para vocês, então vocês podem ver que ele é todo prateado e só nas pontas você encontra ali o negro oxidado ali nas pontas, né? Aqui um jasper e asa cinza. Tem muita gente que confunde o jasper com o asa cinza por aparentar um pouco mais. Porém, o asa cinza tem as escamas, né? Já o jasper não. Então aqui a gente está vendo aqui um cobre jasper mosaico fêmea, né? E logo abaixo aí um asa cinza vermelho mosaico fêmea. Quem nunca viu um asa cinza, às vezes chega a ver um jasper, acha que é asa cinza e não é, tá, gente? Então tem essa diferença aí que a gente está mostrando. Então a gente vai aqui para as conclusões, né? Que é o que? Importantíssima utilização de negro oxidados clássicos e pastéis para a evolução da mutação. O acasalamento deve ser sempre compensatório. Atenção na seleção e na formação da linhagem. Observe e anote todas as características transmitidas aos filhotes. A mutação nos apresenta uma variação dos descendentes. É preciso aprender com os acasalamentos. O subproduto de concurso pode ser o pássaro a ser acasalado. Então, às vezes, ele não serve para concurso, mas é um pássaro que você pode trabalhar com ele, que ele vai te dar alguns filhotes ali e vai ajudar a melhorar mais ainda a genética do asa cinza. Então, aqui a gente tem as referências bibliográficas, né? Que é o Manual de Julgamento de Canários de Cor, aqui em 2012, mas no 2020, como eu falei para vocês, o início é na página 93 até a 95, então vocês podem estar vendo aí, tá? A genética das cores, Eliane Gilberto Seixas. A mutação asa cinza, a palestra da OBJO e FOB foi pelo Márcio Fernandes em 2009 e 2011. Como criar canário, Franz Cope da FOB. A revista Brasil Ornitológico, OBJO FOB. A revista número 21, Eliane Seixas, foi em fevereiro de 2006. A número 34, com Álvaro Brasina, de dezembro de 2008. E a 82, Eduardo Martins, em abril de 2011. Revista Sonsmin, com Márcio Fernandes, junho de 2011. Então, galera, a gente consegue ver aí que, assim, não é tão complicado igual parece, né? Tem muita gente que cria-se que asa cinza é complicado, que não vou criar, que dá muito subproduto e não vale a pena, é difícil você chegar no asa cinza perfeito. Eu falo para vocês que não é tão difícil, né? A gente tem um manual hoje aí que mostra pra gente como que é o asa cinza. Eu estou passando esse curso aí para vocês aí, que é o curso que o Wagner Bligiardi me passou. Então ele mandou para mim isso aí para eu poder estudar e eu fui conversando com ele, entendeu? Comprei a série completa com ele dos asa cinza sem fator e é muito gostoso criar o asa cinza. Pode ser que eu possa voltar a criar o asa cinza aqui, não em quantidade grande igual tinha antes, mas eu penso muito aí em pegar aí um casalzinho, 2 casalzinhos de asa cinza aí, um casal ou 2 de pastel para poder fazer esse trabalho e às vezes quem sabe no futuro aí eu pegar um asa cinza com fator, tá? Infelizmente no Brasil são poucos criadores de asa cinza porque o pessoal acha que o asa cinza não vale nada, muito pelo contrário, vale e vale muito, é gostoso a criação, é gostoso você acompanhar a evolução dele, sabe? É gostoso você pegar um filhote que está um pouco fora de padrão e jogar ele ali numa fêmea boa de pastel e ir melhorando. Então assim, é muito bacana, muito gostoso mesmo criar o asa cinza. Bom, galera, então é isso aí, esse é o curso, né, que o Wagner me passou, então passei para vocês aí agora. Eu espero que
tenha ficado bem fácil de vocês entenderem a questão aí da genética do asa cinza, de quando apareceu o asa cinza, né? E todo esse trabalho que vem vindo aí para fazer esse melhoramento, beleza? Então, um abraço para vocês, fique com Deus e até um próximo vídeo.